Olá a todos, meu nome é Flávio Henrique e eu sou o professor conteudista da disciplina de redes de computadores. E essa é a primeira videoaula de um total de 5, onde cada uma irá abordar uma unidade do livro-texto da disciplina. E é muito importante que antes de vocês comecem a assistir essas aulas, que vocês tenham estudado pelo material da disciplina, o livro-texto e outros materiais complementares. Porque como a maior parte das aulas elas são voltadas para resoluções de questões, pode ter alguns termos, alguns assuntos que vocês não irão entender direito se vocês não estudarem primeiro pelo livro-texto. Mas vamos começar. Bem, o primeiro assunto ele é uma introdução à rede de computadores e basicamente eu irei fazer primeiro um pequeno resumo do capítulo com os conteúdos que são abordados e depois irei concentrar a maior parte da aula na resolução de questões. Bem, no primeiro capítulo, ele traz um apanhado geral sobre o modelo TCP/IP. O modelo TCP/IP ele é formado por camadas e esse modelo ele contém 5 camadas. Não confundam o modelo TCP/IP com o modelo OSI. Se vocês olharem o modelo OSI, ele possui 7 camadas. Já o modelo TCP/IP possui apenas 5, que são a de aplicação, transporte, rede, enlace e a camada física. E aqui na nossa disciplina, nós vamos nos concentrar nessas camadas. Cada uma das unidades irá abordar uma dessas camadas. Mas vamos para a primeira questão. O que é um host? Essa questão ela é muito importante porque eu vou usar esse termo host durante todas as aulas. E basicamente são os computadores ou equipamentos que eles fazem parte da arquitetura da rede. Os hosts também são conhecidos como hospedeiros e é importante ressaltar que cada host que está conectado à rede, ele tem que implementar todas as camadas da arquitetura TCP/IP. Segunda questão, defina o que é um protocolo de comunicação. Essa questão também é importante porque basicamente o nosso curso vai ser estudar os protocolos de cada uma das camadas e é importante que vocês saibam o que são os protocolos. Basicamente, um protocolo é um conjunto de regras que eles são utilizados para facilitar a comunicação entre duas máquinas distribuídas ou a comunicação entre processos dessas máquinas. E o protocolo ele vai definir o formato e a ordem em que as mensagens irão ser trocadas. Terceira questão, diferencie comutação de circuitos e comutação de pacotes, discutindo suas vantagens e desvantagens. Bem, primeiramente, é importante definirmos o que é comutação. Comutação consiste em transferir dados que chegam em uma determinada interface de entrada para uma interface de saída. E a comutação de pacotes ela é utilizada para o tráfego de dados, ou seja, ela é utilizada como base na internet. Já a comutação de circuitos é necessário que seja estabelecido um circuito dedicado entre os hosts que irão se comunicar. Isso acontece fechando um canal de origem até o destino, onde os dados irão trafegar. É muito utilizada para o tráfego de voz, como por exemplo no telefone. Quando você vai ligar para um outro telefone, inicialmente é fechado um circuito entre seu host e o host de destino e é por lá que os dados irão trafegar. Podemos chegar à seguinte conclusão. Na comutação de circuitos, o serviço ele é garantido, pois foi fechado o link entre o destinatário e o remetente, porém existe o desperdício de recurso, porque mesmo que não esteja sendo transmitido nada, aquele circuito ele vai estar reservado para essa comunicação. Já na comutação por pacotes, o serviço ele não é garantido. Ele não é garantido, pois a rede ela pode estar congestionada, vão haver percas de pacotes ou alteração nos dados, porém, ela transmite a uma velocidade maior, pois não é necessário o estabelecimento de circuitos. Além disso, também não ocorre o desperdício de recursos, pois a qualquer momento vários hosts eles podem se comunicar simultaneamente pela rede. Quarta questão. O que é uma rede de acesso? Cite e caracterize 3 tecnologias empregadas como rede de acesso. Bem, as redes de acesso, elas que são responsáveis por interligar os computadores nas casas, os computadores locais, pessoais, com a internet. E esse link ele vai ser fornecido por um provedor de internet e as principais tecnologias empregadas como rede de acesso são fio de pá trançado, cabo coaxial,
fibra ótica e a internet sem fio. Eu vou comentar um pouco sobre cada uma dessas tecnologias. No fio de par trançado, ele consiste basicamente em fios de cobre que são envolvidos em plástico e entrelaçados entre si. É o famoso fio telefônico, e como ele possui um baixo custo e ampla disponibilidade, ele foi eleito o veículo de comunicação na internet das redes pessoais algum tempo atrás. E o principal problema com essa tecnologia é porque ela sofre uma alta interferência eletromagnética. Já no cabo coaxial, ele também possui um fio em par trançado entrelaçado, porém ele é envolto em uma blindagem grossa de isolante. E mesmo tendo o mesmo princípio do fio de par trançado, ele, devido a essa proteção, ele consegue transportar bem mais dados do que o fio de par trançado. Também já foi muito utilizado como tecnologia de meio de acesso. Já o cabo de fibra ótica, ele é fino e ele é revestido internamente por vidro. E dentro desse cabo, a informação ela vai viajar na velocidade da luz. Por esse motivo, ela é bem mais rápida do que o cabo de par trançado e o cabo coaxial. E além disso, uma outra vantagem da fibra ótica é a capacidade de isolamento da interferência magnética. Como a sua transmissão é baseada na luz, ela não vai sofrer influências eletromagnéticas. E a outra tecnologia são as conexões sem fios. Essas transmissões elas são feitas por meio do ar, e como no ar existem várias diferentes frequências concorrendo, como redes de celulares, ondas de rádio, de telefone, a sua capacidade de transmissão é limitada. Porém, a grande vantagem das redes sem fios é porque ela não precisa de cabo para se conectar. E a quinta e última questão dessa primeira videoaula: quais os principais tipos de rede de acordo com a sua abrangência geográfica? Bem, inicialmente foram criadas 3 categorias, que foram as redes LAN, MAN e WAN. As redes LAN são redes locais, ou seja, de laboratórios, ou então redes formadas por computadores de uma empresa ou de uma instituição. Já as redes MAN, elas são redes bem mais amplas. Elas têm uma extensão de cerca de uma cidade, de um tamanho de uma metrópole, e elas conectam redes LANs. A rede WAN, ela é bem mais extensa do que a rede MAN, e ela tem uma área de cerca de um país ou um continente, e ela conecta as diferentes redes MAN. Outras classificações que surgiram posteriormente foram as redes PAN e WLAN. A rede PAN, uma rede PAN, ela consiste em uma rede pessoal, como por exemplo, uma rede formada por Bluetooth, onde são conectados fones de ouvido, nos dispositivos móveis, nos computadores. Isso é uma rede pessoal. E a rede WLAN, ela consiste na rede sem fio, na rede wireless. Bem, com isso encerramos essa primeira aula, e o próximo assunto, na próxima aula nós iremos ver a camada de aplicação.